qualidade da democracia. Por José Álvaro Moisés. Professor Moisés, qual o tema da coluna hoje? Hoje, a coluna sobre a qualidade da democracia vai tratar de uma decisão que foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal, em realidade pela grande maioria dos ministros do Supremo, 9-2 votos, permitindo o compartilhamento de informações sigilosas e, na verdade, informações estratégicas de organismos de controle para o Ministério Público Federal e a Polícia Federal. Um resultado prático da decisão que foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal é a retomada das investigações que envolvem o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro. Na verdade, o processo que vinha sendo desenvolvido em torno do chamado esquema de rachadinha, ao período em que o deputado Flávio Bolsonaro era deputado estadual no Rio de Janeiro, tinha sido paralisado por uma decisão liminar do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Essa decisão foi tomada em junho deste ano e suspendeu investigações num número muito grande de processos. Agora tudo isso está sendo retomado e, num certo sentido, reabre questões extremamente importantes sobre não apenas essa investigação, mas outras investigações similares. Parece ter ficado claro na decisão do Supremo que as informações, por exemplo, que vêm, como eu dizia antes, da Receita Federal, ou mesmo relativas a extratos de bancos, por exemplo, não é, possam ser mobilizados por quem esteja fazendo investigações, no caso Ministério Público ou Polícia Federal, possam ser mobilizados para verificação de crimes. Mas a decisão do Supremo não deixou inteiramente claro se, por exemplo, as informações que agora são controladas pela Unidade de Inteligência Financeira, o antigo COAF, podem também estar neste grupo de pedidos de informação. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal terá de voltar ao assunto na próxima quarta-feira para, de alguma maneira, fixar o que tecnicamente se diz a tese correspondente à decisão. E, ao fixar esta tese, decidir se a unidade de inteligência financeira também está incluída. Professor, por que essas decisões são importantes? Na verdade, essas decisões são muito importantes por várias razões, porque permitem ampliar, por assim dizer, a ação dos organismos de controle, não apenas no combate à corrupção, mas também em outros crimes correlatos. A questão mais importante envolvida nessa decisão do Supremo Tribunal Federal e que afeta a qualidade da democracia diz respeito ao funcionamento dos organismos de controle. Numa democracia que se baseia no império da lei, é natural que os organismos de controle, que são autônomos e que são independentes, devam apurar quando se trata de indícios de que pode haver criminalidade no desempenho ou na ação de alguns dos atores mais importantes da vida pública, não apenas políticos, mas mesmo pessoas privadas que têm negócios que afetam o Estado, que têm concessões do Estado. Então, desse ponto de vista, a decisão é muito importante. Na verdade, ela reforça um esquema que vem se fortalecendo desde a Constituição de 1988, que é a formação de um sistema de integridade no Brasil. Sistema de integridade formado pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal, pela Justiça Federal e agora também pelos organismos de controle. O papel do sistema de integridade é aumentar as possibilidades de responsabilização de quem exerce funções públicas, quem tenha sido delegado pelos eleitores a governar em nome desses mesmos eleitores. Desse ponto de vista, as decisões que foram tomadas pelo Supremo Tribunal Federal fortalecem o esquema do sistema de integridade e, deste ponto de vista, contribui para que o império da lei se estabeleça de uma maneira mais sólida no Brasil. Convido todos os ouvintes a voltarem a frequentar a coluna na próxima terça-feira. Muito obrigado. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor José Álvaro Moisés. A qualidade da democracia. Por José Álvaro Moisés. Diplomacia e Interesse Nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa. Você é sempre bem-vindo ao nosso Diplomacia e Interesse Nacional. O tema de hoje, reunião de presidentes do Mercosul em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul.
Embaixador, qual é o futuro do Mercosul? Amanhã, na quarta-feira, começa a reunião de presidentes do Mercosul, a ter lugar em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. É o fim da coordenação brasileira nesse semestre. Nos últimos 6 meses, o Brasil liderou um esforço para o fortalecimento do Mercosul, a volta às suas origens, com a busca de abertura de mercados do livre comércio, com a modernização do Mercosul, com seu enxugamento burocrático e alguns estudos, entre eles a redução da tarifa externa comum. Esta será a última reunião do presidente Macri da Argentina. Na eleição realizada há pouco, o novo presidente Alberto Fernandes será o novo representante da Argentina a partir da próxima reunião. Nós vivemos um momento de incerteza no Mercosul. Qual é o futuro do Mercosul? E os novos governos da Argentina e do Uruguai, com o governo brasileiro, que nesse ano já imprimiu um novo ritmo e uma nova direção ao Mercosul, vão definir os rumos do subgrupo regional para os próximos anos. O novo presidente do Uruguai, Lacalle, já se manifestou muito positivamente a favor do fortalecimento do Mercosul. O novo presidente da Argentina, Alberto Fernandes, ainda não anunciou seus ministérios nem a sua política econômica comercial. A Argentina passa por um momento delicado de uma crise e recessão econômica, com endividamento grande, que terá que ser negociado com o Fundo Monetário, e ainda não se sabe qual o rumo real que vai ser imprimido pelo novo governo. Certamente a moderação e a cautela deverão imperar para que a Argentina possa recuperar sua estabilidade econômica. Algumas declarações, contudo, de pessoas que poderiam ser parte do futuro governo, inclusive uma pessoa que poderia assumir a Secretaria de Comércio Exterior, foram muito críticas em relação ao acordo do Mercosul com a União Europeia e do próprio processo de abertura da economia brasileira. Essas declarações geraram reações do governo brasileiro. Antes, por uma questão ideológica, altas figuras do governo brasileiro e do candidato Alberto Fernandes se manifestaram com críticas recíprocas e provocações políticas. Agora, quando o novo governo assume, é o momento de procurar baixar as tensões, focalizar nas realidades e ver como se pode avançar. Enquanto não se sabe qual a política argentina, a melhor política é aguardar que o novo governo assuma e anuncie suas políticas. O Mercosul é um importante instrumento, tanto para o Brasil quanto para a Argentina, de expansão do comércio e de relacionamento com o mundo. Na situação atual, apesar de incerto o futuro do Mercosul, não parece que medidas drásticas vão ser tomadas que possam prejudicar a sua existência. O pragmatismo deve superar as tensões ideológicas e as medidas iniciais do governo argentino vão ser muito importantes, mas o mais importante é que a diplomacia prevaleça e a moderação e a objetividade, o pragmatismo possam levar adiante o Mercosul. Vamos aguardar os resultados da reunião desta semana. Eu sou o Mário Santi e conversei com o embaixador Rubens Barbosa.
Diplomacia e Interesse Nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Professor, o que é status epiléticos? Status epiléticos é uma emergência médica, né? E esse termo é utilizado quando um paciente apresenta crises epiléticas subentrantes, uma atrás da outra, sem recuperação da consciência entre essas crises epiléticas. Na grande maioria das vezes, uma crise epilética, né, crise convulsiva, ela tem uma natureza autolimitada, né? Então ela se resolve espontaneamente em 3 a 5 minutos e o paciente tem uma recuperação progressiva do nível de consciência depois. No caso dos estados epiléticos, não, né? Essas crises subentrantes acontecem uma atrás da outra e o paciente permanece torporoso, permanece rebaixado e muitas vezes precisa até de uma intubação orotraqueal, né, e ser levado rapidamente para uma emergência para ser atendido e receber medicações na veia, né? Status epiléticos é uma emergência relativamente comum, né? Ela acontece em 10 a 41 casos por 100 mil habitantes por ano, geralmente, e tem uma mortalidade de aproximadamente 20%. O que deve ser feito diante de um indivíduo que apresenta crise convulsiva fora do hospital? Na maioria das vezes, a crise epilética tem uma natureza autolimitada, né? Então, o mais importante é evitar que o paciente se machuque durante a crise, né? Durante os movimentos tônico-clônicos, que ele bata a cabeça, né? Então, colocar ele numa posição confortável, longe de objetos que possam machucá-lo, né? Aquela história de tentar desenrolar a língua, isso não existe, né? Isso não é recomendado, porque você pode até machucar o paciente ou se machucar. A maioria das vezes o processo é autolimitado e o paciente vai ter uma recuperação progressiva do nível de consciência, né? Se isso não acontecer, se as crises convulsivas permanecerem por mais de 3 a 5 minutos, aí é importante ligar sim para o 92 e pedir uma ambulância para que o paciente possa ser rapidamente encaminhado para um hospital para receber medicamentos na veia, né? Eu sou Rosimeire Talamone e nós acabamos de ouvir o professor Otávio Pontes Neto, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduki. Olá, professor. No final de semana passado, feriado prolongado, muita gente saiu de São Paulo e acabou ficando presa na estrada. Pois é, Denis. Esse fim de semana que nós tivemos aí o feriado de 15 de novembro, mais o fim de semana, foram 3 dias, né, apenas 3 dias, né, de feriado, e teve gente que ficou até mais que 8 horas no trânsito para ir de São Paulo até o litoral norte de São Paulo. Realmente é uma situação muito chata, né? Ela indica, por um lado, o desejo das pessoas saírem da cidade, porque a cidade não oferece o lazer que as pessoas esperam, mas, por outro lado, também o fato de que nós não temos um sistema que permita as pessoas chegarem de maneira rápida e de maneira confortável no litoral. Isso precisaria ser pensado de alguma maneira para que a gente pudesse superar a situação e as pessoas poderem usufruir melhor o fim de semana prolongado que existem no nosso calendário. E na sua opinião, o que pode ser feito para mudar isso? Olha, eu acho que nós temos que pensar em 2 perspectivas. A primeira perspectiva é a região metropolitana de São Paulo, que tem mais de 20 milhões de pessoas, ela precisa ter muitas alternativas de lazer, né, divertimento, inclusive de poder usufruir, as pessoas poderem usufruir, por exemplo, as represas que nós temos, que estão poluídas e que poderiam ser lugares excelentes para as pessoas poderem ficar ali junto à água, que é um desejo que todo mundo tem, mas que infelizmente em São Paulo ninguém tem possibilidade de ficar, né? Porque as represas estão poluídas, porque também não existe uma beira de represas adequadas, embora a gente tenha muitos quilômetros de litoral, né, junto às represas de São Paulo. E, por outro lado, tem um melhor sistema de transporte para o litoral de São Paulo. É inadmissível, por exemplo, a gente não ter um sistema rápido, coletivo, que pudesse fazer com que as pessoas realmente saíssem aqui de São Paulo e, num tempo curto, pudessem chegar no litoral usando o transporte coletivo. Poderíamos ter, por exemplo, faixas exclusivas para ônibus
nas rodovias, como na Imigrantes, por exemplo, que permite isso, poder ter um pouco mais de privilégio para o ônibus chegar até as praias. Por outro lado, também nós poderíamos ter um sistema mais organizado de compartilhamento de carros, para que as pessoas não precisassem cada uma com a sua família ou com o seu namorado, com a sua mulher, com o seu marido, irem para a praia num carro vazio. É muito importante que a gente aproveite melhor o espaço viário das estradas, assim como na cidade. Nós também temos esse tipo de estratégia para melhorar um pouco a condição do trânsito. Mas outra coisa que também poderia ser feita é, de maneira organizada, organizar melhor os horários da saída das pessoas. Por exemplo, todo mundo fica calculando qual a melhor hora de sair. Isso poderia ser organizado de maneira um pouco mais hoje com os aplicativos, com todas as possibilidades de comunicação. Isso poderia ser organizado melhor para que as estradas pudessem ser viáveis para todos e pudesse todo mundo usufruir, né, algumas horas de prazer. Veja, ficar 8 horas para ir, 8 horas para voltar, as pessoas em 3 dias acabam aproveitando um pouco mais que um dia na praia e realmente o estresse depois, só de voltar, acaba sendo totalmente contraproducente em relação ao descanso que as pessoas estão esperando. Eu, Denis Pacheco, conversei com o professor Nabil Bonduc para a Rádio USP. Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduc. Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Doutor João Paulo Lotufo, quais as principais notícias dessa semana a respeito de álcool e outras drogas? Veja, nós temos uma lei estadual aí de outubro de 2019, mas que se tornou pública por agora, que determina que todas as escolas estaduais de São Paulo apresentem um PROERD, uma vez por ano aos alunos. Maravilha, PROERD é o programa da Polícia Militar ali. Só que é o seguinte, quando eu fui discutir com o governador Alckmin, o ex-governador, sobre prevenção de drogas, ele me encaminhou ao Fundo Social do Palácio do Governo, que me encaminhou para a Polícia Militar e que me disse que não precisava de mais nada porque já tinha o PROERD e que naquela época ia às escolas só no 5º ano falar com os alunos uma vez por ano. Isso é muito pouco, mas na verdade tem uma luz no fim do túnel ainda. O problema é que esse pessoal que é despreparado para políticas públicas não sabe somar, não sabem agregar outros projetos ao que já existe. Isso é uma pena. A outra notícia é que vem aí uma pílula antinicotina que fará o dependente ter nojo do cigarro. O objetivo desse remédio é bloquear os efeitos agradáveis do cigarro, que é a dependência, e fazê-lo parecer repugnante para os que querem largar o vício. Isso está sendo estudado já em animais na Universidade de Toronto. E, na verdade, a gente já tem pacientes aqui no nosso grupo antitabágico que sentem nojo do cigarro depois que param de fumar. Mas não é todo mundo, porque muita gente fica com a síndrome de abstinência e volta a fumar. Então, os mesmos neurônios que dizem ao cérebro para ficar longe dos cigarros, também aconselham o cérebro a continuar fumando para evitar a abstinência. Então, essa pílula talvez seja uma saída no fim do túnel. Outra notícia é que nós já temos 3 casos de lesão pulmonar associada ao produto de vaping ou cigarro eletrônico, que estão sendo investigados no Brasil. Parece que temos 2 casos em São Paulo e um caso na Bahia. Na verdade, nós devemos ter muitos outros casos que não são comunicados, que o médico brasileiro não tem esse costume de comunicar o que se pede para ser comunicado. Mas, doutor Lotufo, o que a indústria está fazendo? Enquanto nós já temos 44 mortes de jovens nos Estados Unidos, milhares de internações pelo vaping ou cigarro eletrônico, a indústria com seu marketing fica tentando influenciar nossos jovens para que ele utilize esses dispositivos. Eles estão fazendo propaganda que diz o seguinte: você precisa de alternativa melhor do que o cigarro. Isso fazendo propaganda do cigarro eletrônico, o que é proibido no Brasil e que a Anvisa não consegue tirar aí a todo custo. Então, jovem, não entre nessa porque está morrendo gente com cigarro eletrônico. O PL atualmente no Senado, que é 83/2015, ele considera a bebida alcoólica que tenha 0,5 graus Gay-Lussac, ou seja,
restringe a publicidade de bebidas alcoólicas no interior do ponto de venda. Ou seja, a lei atual é 13 graus Gay-Lussac, ou seja, a cerveja estaria fora. A cerveja na lei da propaganda é considerada refrigerante. Então temos aí mais uma luz no fim do túnel. E por último, o seguinte, há uma tentativa de promulgar o Dia Nacional de Prevenção e de Combate ao Alcoolismo para o dia 17 de janeiro, que tem por objetivo informar a população sobre os problemas do uso abusivo do álcool e substâncias tóxicas que possam causar dependência física ou psíquica. Na verdade, isso também é uma luz no fim do túnel. Estamos caminhando lentamente para nos tornarmos semelhantes aos países desenvolvidos. Muito lentamente, mas estamos indo em frente. E a última é o seguinte: venha a Águas de Lindóia para o Congresso Free Mind no dia 4 a 7 de dezembro. O Congresso Internacional Free Mind já se tornou referência e hoje é considerado um dos maiores eventos sobre drogadição do mundo. O tema deste ano será: perder o futuro seria uma droga para o seu filho. Qual o impacto do álcool e do tabaco junto aos nossos filhos? Então, 4 a 7 de dezembro, em Águas de Lindóia. Um grande abraço a todos. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o Dr. João Paulo Lotufo, pediatra da Universidade de São Paulo, responsável pelo projeto Dr. Bartô. Dr. Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Dr. Alberto do Amaral Júnior, que recente medida o presidente Donald Trump tomou em relação ao aço e o alumínio? Na última segunda-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a expressar pelas redes sociais a intenção de impor tarifas ao aço e o alumínio importados do Brasil. É importante constatar que esta medida contraria todas as intenções brasileiras de estreitamento de relações comerciais com os Estados Unidos, de aprofundamento dessas relações e de oferir benefícios com um maior intercâmbio econômico e comercial com aquele país. Desde a campanha presidencial, o atual presidente brasileiro já anunciava um alinhamento automático com os Estados Unidos. Há cerca de um ano, o assessor de segurança nacional visitou o atual presidente no Rio de Janeiro. O atual presidente, inclusive, bateu continências a John Bolton, que era, na época, o assessor de segurança nacional dos Estados Unidos. E, desde então, o presidente e seus filhos expressaram o desejo de um alinhamento automático com as posições norte-americanas. Isso se manifestou, por exemplo, em relação ao caso da Venezuela. O Brasil teve, desde o início, um papel ativo de apoiar os Estados Unidos na iniciativa da adoção de embargos contra o governo venezuelano, ao invés de buscar uma mediação do conflito. A Noruega, que é um país europeu, tentou fazer essa mediação. O Brasil tentou, por várias maneiras, uma aproximação cada vez maior com os Estados Unidos, e esta aproximação se expressou, por exemplo, na visita que o presidente brasileiro fez a Washington no início do ano. E nessa visita, o Brasil fez várias concessões aos Estados Unidos. Concessões na área do etanol, concessões na área da soja, concessões em relação ao abandono do status de país em desenvolvimento, que devendo merecer, por isso, na Organização Mundial do Comércio, tratamento especial e privilegiado, em troca de um eventual apoio dos Estados Unidos para o ingresso na Organização dos Países mais desenvolvidos do mundo, a OCDE, Organização dos Países para o Desenvolvimento Econômico. Professor Alberto, qual o resultado do relacionamento diplomático entre os Estados Unidos e o Brasil nesse último ano? Na realidade,
O apoio americano à pretensão brasileira de ingressar na OCDE, na Organização dos Países para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, não ocorreu. O que nós verificamos é que os Estados Unidos, recentemente, divulgaram um manifesto oficial apoiando o ingresso na OCDE da Argentina e não do Brasil, da América do Sul. Veja, isso contrariou todas as expectativas do governo brasileiro, e o governo brasileiro teve assim uma grande derrota no campo do ponto de vista diplomático em relação à sua pretensão de obter um aval norte-americano, apesar das concessões feitas em relação ao ingresso na OCDE. E mesmo em relação a um outro ponto essencial, que era a suspensão do embargo norte-americano nas exportações de carne brasileira, o Brasil não teve sucesso. Apesar da visita da ministra brasileira da Agricultura aos Estados Unidos, as autoridades americanas não alteraram a sua posição em relação a esse tema, que é um tema sensível ao governo dos Estados Unidos. Muito menos em relação ao tema dos generosos subsídios agrícolas que são concedidos pelo governo norte-americano aos seus agricultores e que têm efeitos devastadores sobre os preços mundiais. Essa, portanto, é a situação presente do relacionamento entre o Brasil e os Estados Unidos. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o professor de Direito Internacional, Dr. Alberto do Amaral Júnior, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Um olhar sobre o mundo com Alberto do Amaral Júnior.